Esta quinta-feira estaremos com mais um culto da conquista. Quero te convidar, esteja conosco. Será um tempo muito abençoado que Deus tem preparado. Neste sábado, às 16 horas, culto infantil. Um culto aí totalmente voltado para as nossas crianças. E eu quero pedir aos pais que tragam seus filhos. 16 horas neste sábado. Lembrando também que neste domingo, 8 horas da manhã, consagração, 9h30 horas, escola bíblica dominical. E eu quero desafiar, irmãos, a escola bíblica dominical é realmente um divisor de águas na vida do crente. É ali que nós tiramos nossas dúvidas, temos um conhecimento acerca de assuntos que não é tratados no dia a dia. E eu quero te convidar a estar conosco todos os domingos, às 9h30. 19 horas estaremos com mais um culto, o culto da família, e estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu quero convidar você, venha para cá em nome de Jesus. A ceia do Senhor é uma responsabilidade que todos aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já nasceram de novo, passaram pelo batismo, nós temos a responsabilidade, até que o Senhor volte, está participando da ceia. Então eu quero convidar você, esteja conosco neste domingo, também à noite. Eu quero trazer, irmãos, um recadinho. Também, no dia 26 deste mês, estaremos iniciando aqui na igreja um curso de 3 meses de técnicas de psicanálise com o Dr. Ivan. Ele é uma das referências em Guarulhos e ele estará ministrando este curso aqui na igreja. Você vai conhecer um pouco sobre você, como funciona a mente, como funciona a personalidade, os temperamentos, a jornada entre o equilíbrio e o sucesso, ou seja, a jornada de um líder saudável. Será muito bom. E nós estaremos aqui certamente proporcionando este curso à igreja. Pena que não temos condições de custeá-los, porque senão assim o faríamos. Mas é um curso muito bom, que vai nos ajudar a abrir a nossa mente. Individual R$100, se for o casal, R$180. Um desconto aí de R$20. Você que queira participar, procure o Fabrício, esse jovem bonito aqui, que está aqui, você vai procurar. O importante é a autoestima, né, Fabrício? É isso aí, eu também acho. É por isso que eu falei que é realmente isso. Bonito para Jesus. Somos bonitos, né, Fabrício? Então, fica aí, irmãos, o nosso recadinho. Você vai procurar o Fabrício, por favor. Vai dar o seu nome. Você pode fazer o pagamento até no dia 25. O curso começa dia 26. Mediante o seu pagamento é que a sua matrícula está garantida. Mas será um tempo muito bom. Eu creio que vai te ajudar muito, das 20 às 22 horas, todas as segundas-feiras, a partir do dia 26. Está dado o recadinho? Dia 24 e 25, Congresso de Mulheres. Aí a pastora tem trabalhado bastante aí com as irmãs, creio que vai ser também um divisor de águas. Vai ser muito bom, as pregadoras já estão aí acertadas e vai ser uma grande bênção. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Miqueias, capítulo de número 3. Miqueias. Se você chegando lá nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Chegando em Abacuque, você volta um pouquinho. Chegando em Sofonias, você volta mais 2 livros. Chegando em Naum, você vai voltar 3 livros, tá bom? Então, Oséias, Joel. Amém?
Miqueias capítulo 3, eu quero ler apenas o versículo de número 8. Mas eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Tenha bondade de sentar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Eu quero bendizer o seu santo nome por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por este povo que o Senhor trouxe aqui esta noite, e que nenhum deles saiam da mesma forma como chegaram, mas que o teu Espírito e o teu poder se manifeste em nossas vidas de uma maneira poderosa. Amém. Intitulei esta mensagem com o tema Guiados pelo Espírito Santo. Amados, eu creio que todos os crentes no Senhor Jesus têm buscado ser cheios do Espírito Santo. Eu creio que todos nós que estamos aqui estamos buscando ser pessoas melhores para servir na obra do Senhor, pessoas melhores para fortalecer a igreja. E quando nós falamos a respeito dos dons espirituais e damos tanta ênfase, são porque através deles o povo de Deus é orientado, o povo de Deus é fortalecido, é consolado, a fim, eu creio que de que nenhum desses que fazem parte do reino de Deus, ele se sinta abandonado, ele se sinta triste por falta de consolo, ele se perca por falta de orientação, ou de revelação, ou que ele não se sinta ajudado. É por isso que Deus, na sua grandeza, Ele envia o Espírito Santo, e envia o Consolador, a fim de que nós não fôssemos órfãos, a fim de que nós tivéssemos um ajudador, e graças a Deus por ele. Mas quando nós olhamos o texto de Miqueias, nós falamos de alguém que foi um dos profetas, e dentro da história ele é considerado um profeta menor, não porque era um profeta dentro de uma hierarquia menor que um profeta maior, mas chamado de profeta menor porque o seu conteúdo foi pouco. E aqui nós vamos vendo que dentro do Antigo Testamento, Deus ele levanta homens e enche estas pessoas do Espírito, para que conduzissem o povo de maneira que eles se voltassem para Deus. E dentre eles, o Senhor estabelece sacerdotes, estabelece sumos sacerdotes, juízes, reis, profetas, e todos eles tinham a responsabilidade de serem instrumentos de Deus e trazerem a nação de volta para Deus. Não era apenas para conduzir uma nação, não. Deus ele levantava homens como esses, e o objetivo era que o povo trilhasse nos caminhos do Senhor, que o povo andasse conforme a vontade do Senhor. Mas quando nós falamos nos profetas, eles tinham uma função, ou eles tinham uma responsabilidade ainda maior, porque a responsabilidade do profeta
era transmitir a vontade de Deus de uma maneira genuína. Eles recebiam revelações específicas para trazer o povo de volta, para orientar o povo, para conduzir reis, para conduzir a nação de Israel a estarem no centro da vontade de Deus. Mas quando nós olhamos esse tempo, um tempo em que o povo da nação de Judá, não só Judá, mas todo o Israel, eles estavam virando as costas para Deus. Um tempo em que nenhum destas pessoas estavam sendo fiéis. E quando falo não estavam sendo fiéis, eram pessoas que deixaram se corromper. Pessoas que foram levados, motivados pela ganância, pelo status. Pessoas que deixaram se levar por aquilo que estava acontecendo, pela aprovação que eles tinham mediante o povo. E agora nós vamos vendo pessoas também que, embora a sua maioria estava corrompida, mas Deus sempre preservou um remanescente. Deus sempre preservou um grupo de pessoas que não se dobraram a Baal, de pessoas que não se corromperam, de pessoas que manteram a sua fidelidade, de pessoas que não olharam para status, não olharam para a ganância, não olharam para aquilo que poderiam ganhar, mas pessoas que eram e tinham seus corações voltados para a fidelidade a Deus. Por isso é que nós vemos em alguns momentos a Bíblia dizendo que esses homens foram homens que confiou tanto no Senhor, que antes dele não houve nem depois dele. Homens que Deus dá testemunho, homens que fizeram de fato a vontade de Deus. Mas com o passar dos anos, passados séculos, nós começamos a ver sacerdotes se corrompendo. Nós começamos a ver reis se corrompendo. Quando nós olhamos segundo Reis, nós vamos vendo ali que era um ou outro que fazia a vontade de Deus. O demais levava o povo à perdição, ao povo andarem nos caminhos dos seus antepassados, e que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E um exemplo disso que estou falando é o contexto deste versículo em que inicialmente lemos. A desordem estava generalizada. Todos pervertiam o que era de direito. A nação de Israel estava vivendo algo que jamais deveriam viver, porque os juízes julgavam e sentenciavam de acordo com o presente que ganhavam. Não somente juízes, mas nós vamos vendo que os sacerdotes ensinavam por interesse. Os profetas revelavam por dinheiro, profetizavam mentiras, profetizavam aquilo que Deus não falou, profetizavam para alegrar ego de homens, para alegrar o ego daquele que lhe contratava, como os reis. E ainda pior, achavam que Deus estava no meio deles, achava que tinha a aprovação de Deus porque era profeta. Amados, olhamos dentro desse cenário
E Deus levanta o profeta Miqueias. E levanta este homem cheio do Espírito Santo. E a ordem de Deus era que ele denunciasse essa transgressão. Ele denunciasse aqueles que se diziam profeta, mas mentiam. Aqueles que diziam ser profetas, mas não faziam a vontade de Deus. Para dizer aquele que ensinava que tinha a responsabilidade de ser o mediador entre Deus e o homem, o sacerdote, era o pontífice do Antigo Testamento. Para dizer e orar e interceder por aquela vida e Deus perdoar. Mas esse estava ensinando por interesse. Aquele que tinha a responsabilidade de revelar a palavra de Deus, de revelar a vontade de Deus, de revelar aquilo que Deus queria para a nação, trazer o povo de volta, era alguém que revelava por dinheiro. E o país está vivendo numa situação extremamente difícil. Eu comecei a olhar esse texto e comecei a meditar sobre ele, porque nem sempre, todo o tempo mentiam, mesmo porque eles tinham o ministério de profeta. E dentro desse ministério, muitas vezes, eles recebiam alguma coisa de Deus, mas quando recebiam, omitiam. Quando recebiam, não falavam, porque a função dele ali não era que aquele líder se convertesse. A vontade dele ali era receber aquilo que ele foi contratado, receber o valor que ele tinha sido contratado. Então profetizavam o que aquele rei queria ouvir, profetizavam aquilo que todos estavam fazendo, esqueceram daquilo pelo qual eles foram chamados, esqueceram que quando foram chamados como profetas, foram chamados para serem instrumentos de Deus, foram chamados para que o povo se voltassem para Deus, e não para aceitarem subornos, e não para viverem dentro de uma mentira, e não para se corromperem, conforme o rei queria que eles se corrompessem. Verdade que não eram apenas os profetas, verdade que quando nós olhamos o versículo de número 11, e se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a condição que estava e que já disse, mas quero apenas reler para você entender a condição que o profeta coloca aqui nesse texto. Ele diz no versículo 11 do capítulo 3 de Miqueias: os seus chefes dão as sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor do meio de nós. Amados, esse era o contexto. E por que falei com você sobre esse contexto? Porque é sabido, é de nosso conhecimento, que o ministério de profeta, ele não existe mais. A função de profeta não existe mais. Sabemos que o último profeta foi João Batista, ali no início do Novo Testamento. Depois de João, veio o Messias, o Cristo esperado. Então Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, então ele revela as boas novas, ele prega as boas novas do Evangelho. Através de Cristo, o Evangelho ele foi anunciado. E nós sabemos que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e na sua ascensão, essa responsabilidade de pregar o Evangelho passou a ser dos apóstolos, passou a ser da igreja, porque a palavra já estava revelada.
Não tem mais nada a que acrescentar dentro da palavra de Deus. Tudo está revelado. Então nós sabemos que a partir daqui, embora não exista mais o ministério de profeta, mas o Senhor tem capacitado os seus servos, não como profeta, mas com o dom da profecia. Assim como Ele tem nos dado, não apenas o dom da profecia, mas o dom de falar em línguas, mas o dom da variedade de línguas, mas o dom da interpretação das línguas, mas o dom de discernimento, mas o dom de maravilhas, mas o dom da ciência, o dom de operação de maravilhas, assim como estes outros dons, também é dado o dom da profecia. E nós sabemos que durante todo o Novo Testamento e até nos dias atuais, são os dons que têm operado de uma maneira gloriosa. E nós olhamos e nós vamos vendo que os apóstolos, eles pregavam uma palavra, eles anunciavam o Evangelho, e o Senhor confirmava então com sinais e milagres a palavra de Deus. Significa o poder que tem a palavra de Deus. Enquanto nós vamos pregando, Deus pode me usar em profecia, Deus pode te usar em profecia, Deus pode te dar um dom que você tem esperado. Amados, porque é desta maneira, por isso nós temos enfatizado tanto o desejo de nós sermos cheios do Espírito Santo, o desejo de buscarmos esse poder, porque se nós tivermos o dom de profecia, Deus, Ele não vai apenas te usar na pregação do Evangelho, mas vai ajudar, ela vai confirmar sinais e milagres através da profecia. Aleluia! E nós vamos vendo que eles estão pregando, e a palavra do Senhor nos diz em Marcos 16, versículo 20, porque o Senhor já tinha dito no versículo 17 de Marcos 16, Ele diz que os sinais seguiriam os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Amados, e no versículo 20, diz que eles, tendo partido, pregavam a palavra, e o Senhor confirmava a palavra com sinais. Sabe o que eu quero te dizer? A vontade de Deus ainda é essa. A vontade do Senhor ainda é essa. Porque Deus ainda, Ele dá os dons espirituais, tem dado os dons espirituais todos os dias. Todos os dias o Senhor tem entregue para um, o Senhor tem entregue para outro, o Senhor está levantando um, o Senhor está levantando outro, o Senhor está manifestando o seu poder na vida de um, está falando com o outro, está trabalhando com o outro, está consolando o outro, está exortando o outro, está orientando o outro, está trazendo o outro de volta através dos dons espirituais. E os dons espirituais, talvez você possa dizer, mas não prediz mais o futuro. Prediz o futuro. Prediz o futuro. Porque é através da profecia que muitas coisas são reveladas. Muitas coisas nós colocamos o pé no freio. Muitas coisas já não acontecem porque nós entendemos que Deus está falando conosco, que Deus está nos orientando, e nós precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. Aleluia! Amados de Deus, a vontade de Deus continua sendo essa: que nós continuemos, que nós desejemos, que nós que venhamos a querer ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se eu e você desejar isso, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos desejar fazer a vontade de Deus. Nós vamos desejar ser fiel a Deus. Nunca vai passar pela nossa cabeça alimentar ego de homens. Nunca vai passar na nossa cabeça tirar Jesus do centro.
Nunca vai passar na nossa cabeça alimentar vontade de homens, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer na nossa boca, na nossa oração, na ministração, seja no louvor, seja na oração, aonde quer que estejamos. Igreja, a vontade do Senhor continua, sendo que eu e você possamos fazer a vontade dEle, seja no louvor, seja na ministração da palavra, seja através de uma revelação, ou seja através de algum outro dom, talvez até mesmo no dom de servir, a vontade de Deus, ela seja revelada. É isso que Deus quer, que a vontade dEle seja revelada, e Deus vai usar a minha vida e a sua vida para que isso aconteça. Deus vai fazer isso para que o evangelho ele seja expandido, para que a igreja dele seja relevante. Igreja amada, os dons continuam sendo distribuídos, é por vontade dele, é a cada um como ele quer, é a cada um como ele deseja, é a cada um como ele espera. Amados, os milagres continuam acontecendo, para que a palavra de Deus seja confirmada. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela diz que seria pregado e os sinais seguiriam como confirmação. Isso é verdade, irmãos, é verdade, é verdade. Deus pode usar hoje essa ministração para acontecer algum milagre aqui. Deus pode usar essa ministração para te levantar como instrumento dele. Igreja do Senhor, foi o próprio Cristo que disse: os sinais seguirão os que creem. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui, viemos para viver isso. Viemos para desfrutar disso. Viemos aqui realmente para ser capacitados. Às vezes, hoje é tão difícil você ser um instrumento para que uma alma se converta ao Senhor. Mas o Senhor pode derramar uma unção tão poderosa sobre a sua vida, que você traga multidões para o reino. Amados, meu irmão, minha irmã, Deus ele nos reveste de poder. É notório, é notório. Quando Deus ele nos reveste de poder, nós começamos a perceber como as coisas estão acontecendo. Nós começamos a perceber como as coisas estão mudando. Nós começamos a ver ao nosso redor as coisas começando a ser diferente. Nós começamos a ver na igreja ser diferente. Sabe por quê? Porque quando ele me reveste, ele reveste você, ele reveste o seu irmão, ele reveste o outro irmão. A igreja vai sendo revestida de poder, a igreja vai crescendo. A igreja vai tendo um novo ânimo, vai tendo uma nova alegria, vai tendo desejo, vai tendo vontades. As pessoas vão servindo melhor, as pessoas vão se rendendo perante Ele, vidas vão se convertendo, pessoas vão sendo batizadas no Espírito Santo. Deus vai usando um aqui e milagre acontece ali. Deus vai falando para você orar, você vai orar, aquela pessoa vai ser curada. Deus vai mandar você fazer algo, você vai fazer e aquela pessoa vai vir para Cristo. Você começa a ver milagres acontecerem. Você começa a ver Deus operando poderosamente através da sua vida. É por isso que eu posso dizer para você sem medo de errar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Deus vai mudando não apenas a nossa vida, mas vai mudando o ambiente onde nós estamos inseridos. Deus vai mudando, Deus vai fazendo, Deus vai prosperando.
porque todo tempo Deus manifesta do seu poder. Igreja, a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Todo tempo Deus está manifestando do seu poder. Às vezes nós não conseguimos ver, às vezes nós não conseguimos perceber milagres, operações, manifestações que passam despercebido aos nossos olhos, mas Deus está fazendo, mas Deus está operando, Deus está realizando. Eu quero te dizer uma coisa: um dos grandes propósitos dos dons espirituais é trazer de volta aqueles que estão endurecidos, é trazer de volta aqueles que estão desviados. Amados, e às vezes nós falamos desviados, pensando somente naqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Às vezes estamos dentro da igreja virando as costas para Deus. Às vezes estamos dentro da igreja desviados. Às vezes estamos dentro da igreja e não sentimos a presença de Deus. Porque quando Deus fala com essa nação, Ele falava com o seu povo. Ele falava com sacerdotes, Ele falava com profetas, Ele falava com reis, que encheu do Espírito Santo para governar aquela nação. E será que também não fala conosco? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa palavra também é para nós. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, eu não quero nem te dizer, eu quero te pedir, em nome de Jesus, deseje que Deus te revista de poder. Deseje, diga: Deus, me enche. Deus, eu preciso ser cheio do teu poder. Eu preciso ser um instrumento nas suas mãos. Senhor, me enche de unção. Meu Deus, me ajuda a trazer de volta essa área da minha vida que virou as costas para o Senhor, essa área da minha vida que está se desviando. Me ajuda a trazer pessoas, ou tirar pessoas da sonolência espiritual. Me ajuda a trazer de volta aqueles que estão começando a virar as costas para o Senhor. Em nome de Jesus, não fique satisfeito com as pequenas porções que nós temos vivido na igreja. Não fique satisfeito, glória a Deus por elas. Glória a Deus por elas. Mas a vontade de Deus é que sejamos cheios, sempre cheios, sempre cheios. Amados, porque se formos sempre cheios, nenhum culto será igual ao outro. Se formos sempre cheios, Deus sempre vai usar a minha vida, a sua vida de forma diferente nos cultos. Cada culto vai ser cheio de poder. Cada culto vai ser cheio de unção. Cada culto nós vamos sair fortalecidos. Cada culto nós vamos chorar na presença de Deus. Cada culto nós vamos se converter na presença de Deus. Cada culto nós vamos se render perante o Senhor, como tantas vezes nós já o fizemos. Se render perante o Senhor e dizer: Deus, sou eu essa pessoa, sou eu que o Senhor precisa tratar. Trata na minha vida, Senhor. Não deixe que eu não sinta o teu poder. Eu preciso sentir. Se desejarmos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos ser. Porque o Espírito Santo está derramando, amados, é derramado toda hora, todo tempo. E eu quero dizer algo para você. Deus sabe o que está faltando em mim. Deus sabe qual área da minha vida que precisa ser tratada. Deus sabe que área da minha vida precisa ser trabalhada por Ele. E eu preciso abrir o meu coração para o Senhor.
eu preciso dizer para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Eu sei que o Senhor pode me encher nessa noite. Eu sei que o Senhor pode me revestir do poder do alto. Senhor, eu quero fazer a diferença nesse mundo corrompido. Senhor, me ajuda. Ah, meu Deus, a ser fervoroso no meio, Senhor, de um esfriamento generalizado. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Amado, o esfriamento está tomando conta. Ah, queridos, sabe que eu tenho pensado tanto nos últimos dias? Eu tenho pensado como a igreja tem vivido hoje, apelando, pedindo pelo amor de Deus, pedindo por favor, para que os crentes, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor separou, para aqueles que vão morar no céu. Hoje tem sido assim. Quantas vezes é necessário pregar para que os cristãos permaneçam na igreja? Quantas vezes é pedir pelo amor de Deus para as pessoas participarem da escola bíblica? Pedir pelo amor de Deus para que a gente tome ceia. Oh, irmãos, como isso tem me machucado. Aí talvez você fale: pastor, o senhor é exagerado. Ontem, eu não sei quanto tempo faz, mas eu estava ouvindo a Feliz, e o João Ribe estava fazendo um apelo: venha, venha, participe. Igreja, falta dons espirituais, falta fervor, falta ânimo. E os dons espirituais, ele vem exatamente para isso. Porque hoje parece que a responsabilidade de consolar, a responsabilidade de ajudar, a responsabilidade de impulsionar, a responsabilidade de falar: meu irmão, em nome de Jesus, vou orar com você, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor te encha do Espírito. Propósitos como esse já não existe mais. Parece que a coisa que temos em comum é vir para a igreja e voltar para a nossa casa. E não é isso. Deus tem dado dons espirituais para fazermos a diferença. Deus tem dado dons espirituais. Então eu quero te fazer uma pergunta: o que te falta para você ser cheio do Espírito Santo? O que falta para que você tenha disposição para servir a Ele? Pelo amor de Deus, coloque-se à disposição do Espírito. Peça para Ele te tocar hoje. Peça para Ele tirar essa sonolência espiritual. Peça para Ele tirar essa morosidade. Peça para Ele tocar em você nessa área hoje, para que você consiga se envolver mais. Peça para Ele mexer no seu interior hoje, igreja, para que você venha viver experiências gloriosas. Eu creio. Eu pensava nessa mensagem hoje, e eu orava a Deus, dizia: Senhor, eu sei que o Senhor pode tocar em áreas de vida hoje.
eu sei que o Senhor pode tocar em mim e eu me envolver mais. Oh, irmãos, eu preciso me envolver mais. Eu preciso ser visitado. Ah, queridos, talvez alguns possam até dizer: eu quero, é isso que eu busco. Quem sabe alguns podem até estar dizendo: eu não quero permanecer do jeito que eu estou. Então deixa eu te dizer uma palavra: receba no nome de Jesus. Receba. No nome de Jesus, seja cheio. Amados, precisamos sentir esse fogo incendiar. Quantos de nós não somos batizados no Espírito Santo? Mas não conseguimos, irmãos. Nos falta a alegria espiritual, o fervor espiritual. Ou quem sabe até mesmo ousadia para exercer. E o Senhor não quer uma igreja que não exerça os dons. O Senhor deu os dons, e Ele tem dado os dons. É para que eu e você venha usar. Eu fiquei pensando nos dias de Miqueias. Oh, meu Deus, era uma minoria, eram alguns, mas eram pessoas destemidas. Eles falavam para reis, eles falavam para governadores, eles falavam para quem Deus mandasse falar. Hoje nós temos tudo. Temos a plenitude do Espírito, os dons liberados sobre a igreja, e nós somos tímidos. E em nome de Jesus, eu creio que nesse tempo Deus está levantando Miqueias, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se acovardam, pessoas que não têm medo, pessoas que realmente entendem o seu chamado, pessoas que realmente têm buscado viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que nesse tempo Deus tem levantado Miqueias, que não tem se deixado corromper. Aqueles que têm dito: Deus, me dá este dom, e Deus tem dado e você tem usado ele. Deus tem dado e você tem falado conforme você tem pedido ao Senhor. Você não tem se preocupado com aquilo que vai acontecer, porque Deus tem mandado falar. O problema é que às vezes nós pedimos, mas quando Deus dá, nós falamos: Deus, será que é do Senhor? Meu Deus, o Senhor me deu, mas é muito forte, eu não posso. Deus, o Senhor me deu, mas eu estou com medo de falar. Deus, o Senhor me deu, mas eu não sei se é o Senhor. Então você não sabe se é Deus te usando. Então você não sabe o dom que Deus te deu. Porque Deus, quando Ele dá, Ele nos testifica. O que eu peço a você é: seja fiel a Deus. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você consolar, console. Se Deus mandou você servir, sirva. Se Deus mandou você fazer, faça. O profeta Miqueias, ele começa dizendo: eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Ah, queridos, quando nós olhamos e vemos hoje
uma geração que tem tudo para ter tudo de Deus. Nós somos uma geração que temos tudo para desfrutar de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Mas às vezes nós não temos coragem, às vezes nós não temos disposição. E o Senhor está levantando uma geração que é para ter disposição, queridos. Uma geração que é para fazer a diferença, porque esse mundo está corrompido. O esfriamento está generalizado. E Deus está nos levantando como uma lâmpada. Deus está nos levantando como um pavio. Deus está nos levantando para mudar a história da igreja, a história desta cidade. Deus está nos levantando. Não adianta Deus nos levantar e nós nos acovardarmos. Não adianta Deus nos levantar e nós pensarmos em fazer vontade do homem. Deus não vai nos levantar, mas nós vamos fazer a vontade dele. A vontade dele. Olha a palavra do profeta Miqueias: eu estou cheio do Espírito de Deus, e me levantou para denunciar a transgressão de Israel. Essa foi a palavra do profeta. Então eu quero te dizer hoje, Deus tem nos dado não um dom, não dois dons, não profecia apenas, mas Deus tem nos dado, a Bíblia cita em torno de 24 dons espirituais. Irmãos, se nós pudéssemos ter um pouco de cada um deles, e nós estamos buscando cada um deles, porque eu creio nisso. Irmãos, eu creio que Deus está levantando nesse tempo Miqueias, para que a sua igreja continue crescendo, para que a sua igreja ela seja uma igreja fervorosa. Amados, o Senhor está nos dando oportunidades. O Senhor está nos dando oportunidades. Então vê se levanta a cabeça e faz. O Senhor está nos dando oportunidade para mudar. Então vamos usar aquilo que Deus nos deu. Não se preocupe. Não é para você se preocupar. Deus te deu. Deus te deu, então levanta a cabeça. Vamos sair desse nível. Igreja, vamos sair. Vamos ser guiados pelo Espírito. Porque todos os dias Deus está nos dando oportunidades. Mas sabe por quê? Muitas vezes a vontade de Deus não é realizada, porque nós que Deus quer usar, nós que o Senhor tem nos levantado, nós fracassamos. Parece que nós vivemos fracasso em cima de fracasso. A vontade de Deus não é que nós vivamos assim. Nós estamos aqui clamando por dons. Deus vai dar, Deus vai entregar. Vamos ser fiel a Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Amados, se você for fiel ao Senhor, quanto mais você manter a sua fidelidade, mais Ele vai te usar. Mais Ele vai te usar. Não tema. Não tema. Talvez você até pode encontrar alguém que quer te silenciar. Talvez você pode até encontrar alguém que não quer deixar você falar, mas fala. Porque Deus está nos levantando nesse tempo para andar guiados pelo Espírito. Para andar guiados pelo Espírito. E andar guiados pelo Espírito é contribuir na obra. É contribuir na obra. Igreja, deixa eu falar algo aqui para você e nós vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui.
Mas Deus, Ele tem algo para fazer hoje. Deus tem algo para fazer hoje. Então não é para você se acovardar. Não é para você ser tímido. Porque Deus te levantou. Você pediu e Ele deu. E agora você não quer usar. Porque você tem medo. Em nome de Jesus, eu vou começar a orar. Vou pedir para a equipe já vir aqui para cima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou começar a orar. E eu quero pedir que você dê vazão ao Espírito. Que você dê liberdade ao Espírito. Não é para ser tímido. Porque enquanto eu estiver orando, Deus vai tocar na sua vida para você ministrar sobre alguém. Deus está te levantando hoje para mudar, para fazer a diferença. Para que a igreja se fortaleça. Para que a igreja seja edificada. Senhor nosso Deus,